Olá, seja bem-vindo ao canal Na Hora da Guerra. Vamos conversar sobre o campo de batalha moderno. Hoje a gente vai conversar sobre o poder espacial. Esse tema já é bastante antigo. O primeiro livro publicado sobre o poder espacial foi de 1958. Agora, recentemente foi criada a Força Espacial Americana e esse assunto voltou à tona. Hoje a gente vai falar sobre o poder espacial e a teoria do desenvolvimento espacial. Quando a gente olha para o céu noturno, a gente vê uma porção de astros, estrelas, planetas, os quais pouco sabemos. É possível que durante o século XV, o século XIV, o homem também tenha olhado para os oceanos, para os mares, e tenha se questionado, feito a mesma pergunta: quantas oportunidades, quantos recursos, quantos conhecimentos estão por trás desses mares e oceanos? Nesse slide eu ressalto, então, uma figura de uma caravela do século XV e uma cápsula Space Dragon. Essa cápsula ela tem a possibilidade de levar as pessoas ao espaço. No domingo passado, no dia 15 de novembro, ela levou 4 astronautas para a Estação Espacial Internacional, a ISS, e essa cápsula vai estar apoiando a chegada do homem à Lua. Está previsto para 2024 a primeira mulher pisar a Lua. Então, toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento é feito pela SpaceX, e eu acredito que o mesmo problema de exploração, de pesquisa ocorreu durante o século XV, e algumas nações se privilegiaram desse desafio e foram ao mar. Eu posso citar aqui Portugal, Espanha, Inglaterra. Eles optaram por se lançar ao mar e descobriram o que tinha além daqueles oceanos. E muitas nações optaram por não ir ao mar, que foi o caso de grandes nações como a China, a Índia, as nações árabes. Eles permaneceram explorando o seu território e, por causa disso, não tiveram o mesmo desempenho, ficar atrás da Espanha, Portugal, países bem menores, durante esse período após o século 1500. Esses desafios de estabelecer as navegações marítimas, estabelecer rotas marítimas, rotas comerciais, o desenvolvimento de navios, ele nos força a também garantir que esses navios, essas rotas comerciais, eles vão ser operados, vão ser continuados. Então, para isso, paralelo à navegação marítima, a gente tem que desenvolver um poder naval, um poder militar, desenvolver armas que serão embarcadas em navios. Semelhante ao século XV, no século XX, o espaço aéreo também privilegiou, também deu semelhante desenvolvimento, semelhante desafio ao ser humano. Então, dominar as navegações aéreas, o comércio através de aeronaves. A aeronave ela se apresentou um excelente transporte de alta velocidade, mas também se apresentou uma ótima plataforma de armas. E aí, paralelo ao desenvolvimento de rotas aéreas, a navegação aérea, cresceu também o poder aéreo, a utilização militar do espaço aéreo, foram criadas forças aéreas e o desenvolvimento de armas dentro de aeronaves. Hoje, o espaço, ele incita as nações à mesma provocação. Então, nós temos o desenvolvimento da astronáutica, o desenvolvimento de redes industriais, comerciais, utilizando o espaço, e temos que desenvolver satélites para manter essa astronáutica, esse comércio e indústria. Da mesma forma, para garantir essa operação fora da atmosfera terrestre, nós temos que desenvolver um poder espacial, um poder militar e desenvolver armas que sejam empregadas no espaço. O poder espacial não é algo novo, não é algo muito recente. Em 1958, foi escrito o primeiro livro sobre o poder espacial. O professor Cox, da Universidade de Stanford, ele sugeria que uma organização internacional representando todas as nações era mais eficiente para garantir o interesse e a garantia de segurança entre as nações do que as nações isoladamente tomarem decisões, e às vezes podem ser decisões egoístas, que poderiam levar a uma escalada de violência. Então, ele abordou nesse livro também, o Space Power, o problema dos mísseis intercontinentais. No segundo livro de 2002, o Astropolitics, do professor Doma, esse professor é professor na Escola de Comando e Estado-Maior da Força Aérea Americana. Ele abordou a exploração de recursos que estão além da nossa atmosfera. Em 2003, o professor Zinark, ele abordou
o desenvolvimento do poder espacial aberto em 6 grandes eixos: o eixo econômico, político, militar, o eixo de produtos, naves e bases espaciais. E toda essa evolução, ela culmina hoje com o lançamento da doutrina do poder espacial da Força Espacial Americana. Eu ressalto outra literatura bastante importante, que é o Space Power Ascendance, do Joshua Carson. Ele divide a teoria do desenvolvimento espacial em 4 eixos. O primeiro E, de exploração científica; o segundo E, de expansão; o terceiro, de exploração comercial; e o quarto, de exclusão. A exploração científica, nós saímos da nossa atmosfera para buscar o que tem no espaço. Como eu posso usar, observar, mapear, avaliar os recursos que estão no espaço e podem melhorar a minha comunidade, pode melhorar a nossa nação. No segundo E, na segunda fase, nós temos a expansão. A gente consegue sustentar a presença, permanecer naquele local, e a gente começa a estabelecer redes logísticas de comunicação para ir retornar e trazer esse recurso para a Terra. Quando todo esse processo está dominado, a gente tem, então, a exploração comercial. Eu consigo ter um retorno econômico, e aquela posição que eu ocupo no espaço, de exploração, por exemplo, da Lua, da quantidade de hélio e titânio que tem na Lua, eu começo a ter uma importância desse recurso na minha sociedade, na minha nação. Esse ambiente ele passa a ser importante para mim. Quando ele passar a ser importante, eu posso ter que pessoas mal intencionadas vão até esse local para, de alguma maneira, prejudicar o meu desempenho por exemplo, na Lua. Então, entra a fase de exclusão. Eu considero que aquele local é importante e eu tenho que garantir o meu acesso lá. E eu tenho que me contrapor a ações hostis, negar a ocupação do inimigo naquela posição. Então, esses 4 eixos, os 3 primeiros, a exploração científica, a expansão e a exploração comercial, sempre é o homem versus o meio ambiente. Eu tenho que vencer a gravidade, eu tenho que vencer a falta de oxigênio na Lua, eu tenho que vencer os problemas de chegada e pouso no asteroide. Só o 4º E, que é a exclusão, eu estou lidando homem versus homem. E o homem versus homem, ele tem um problema grave, que o homem é um adversário inteligente. Ele altera a estratégia dele quando ele vê um desafio. E é difícil prever, é quase impossível prever a ação de um homem numa batalha. Quando a gente vê a progressão dessas fases, primeiro a gente tem sempre a parte da exploração científica, depois a expansão, por fim, a exploração comercial, e aí toda vez que eu tenho exploração comercial, eu tenho que garantir que aquela atividade vai ser exercida de maneira correta, vai ser exercida sem influência. Então, por fim, a gente vai ter a exclusão. Vamos falar um pouquinho sobre a característica do espaço. O espaço, ele nos provê muitas vantagens econômicas e militares bastante significativas. Primeiro, eu não preciso pedir autorização para entrar no espaço de nenhum país, de nenhuma nação. O espaço é de acesso irrestrito, eu posso sobrevoar áreas sensíveis de um país, de uma nação que me interessa, tirar fotos e eu não preciso pedir para ninguém. Com 3 satélites, eu consigo cobrir toda a superfície terrestre, 3 satélites já estacionários. Um satélite ele cobre 1/3 da superfície terrestre. Eu tenho persistência. O satélite, por exemplo, um satélite de comunicações, ele fica parado em cima do Brasil 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. E é uma atividade bastante chata, mas o satélite consegue fazer isso sem o gasto de combustível que uma aeronave teria. E se eu fizer uma programação, um planejamento com o satélite passar sempre no mesmo local, a cada 90 minutos ele vai estar passando e tirando fotos daquele local de interesse. O problema é que o ambiente espacial é bastante agressivo. Eu tenho, por exemplo, quase um vácuo, eu tenho ausência de partículas, isso prejudica muito a manutenção da temperatura dos componentes elétricos dentro do satélite. Eu não consigo fazer equilíbrio térmico com o meio ambiente como a gente faz aqui na Terra. Eu tenho a incidência de radiações cósmicas e a radiação solar no satélite. Essas radiações são partículas muito pequenas que, quando ela incide em sistemas eletrônicos, elas podem queimar o sistema. Então, as radiações são muito prejudiciais à operação no espaço. Eu tenho sopro solar, que altera a posição do satélite. O satélite ele é atraído pela Terra, ele é atraído pela Lua, ele é atraído também pela gravidade do Sol, mas existe um sopro solar que varia durante o dia, a gente não tem como prever como ele vai se comportar, que ele empurra sempre o satélite para longe e isso prejudica a manutenção de posição. E os gradientes de temperatura. Aonde o Sol
incide no satélite, a temperatura está lá em 150 graus Celsius. Onde o Sol não está incidindo, a temperatura está lá embaixo, menos 150 graus Celsius. Então, eu tenho que fazer um satélite, eu tenho que equilibrar essas temperaturas para que o satélite consiga operar dentro desse gradiente. Outro problema são as resoluções que os satélites têm na sua capacidade de fazer imagens na Terra. As resoluções existentes hoje, elas não permitem que eu reconheça uma face, uma pessoa, tenha reconhecimento facial, ou então que eu consiga detectar o número de uma placa de um carro. Isso ainda não é possível por satélite e a gente aguarda ainda que a tecnologia evolua para a gente conseguir isso. E essa resolução também, ela também prejudica as operações dos satélites no espaço. A minha capacidade de detectar alguma coisa no espaço, ela é muito pequena. Nessa foto aí a gente vê, à direita, né, seria uma ilustração do que seria o satélite da Starlink no espaço, e à esquerda uma foto tirada desse satélite. Esse satélite está a 300 quilômetros, e eu não consigo distinguir exatamente o que é, o que está, do que foi construído esse satélite, qual o tamanho do painel solar dele, em centímetros, em metros. É bastante difícil fazer uma previsão. Isso aí impacta na minha detecção de detrito satélite e eu poder ter um tráfego espacial bem controlado, com margens seguras. E esse problema do detrito, ele tem aumentado a cada ano. Quando eu comecei a trabalhar na área espacial, em 2014, a gente tinha 33 mil detritos monitorados e conhecidos no espaço, e a gente, assim, tinha coordenação desses detritos. Hoje, já está em 80 mil detritos catalogados. Desses 80 mil detritos catalogados, só 4 mil são satélites, e desses 4 mil satélites, só 1.500 satélites são controláveis, eu posso alterar a posição dele. Eu trabalho com satélite de geoestacionário, que está parado na órbita geoestacionária, 2 a 3 vezes por ano eu tenho que fazer manobras para evitar que esses detritos colidam com o satélite. Eu consigo evitar essa colisão, só que cada vez que eu faço uma manobra, eu perco semanas de vida útil desse satélite. Então, o impacto é bastante ruim na órbita geoestacionária. Satélite de órbita baixa, isso aumenta muito. Eu tenho manobras quase mensais para desviar de detritos. Todas essas limitações e essas características, elas nos abrem 3 grandes desafios, considerando a esfera internacional, como desenvolver a gestão do tráfego espacial. Como aplicar as leis de conflito armado no espaço, eu digo não leis do conflito armado, mas como definir o que seria um perímetro, um volume de segurança de cada satélite, e como aplicar multas, como fazer a gestão desses limites. E o terceiro é como manter a consciência situacional de lançamentos e atividades muito intensas no espaço. Vamos falar agora sobre 2 pontos importantes desse assunto, que é o militarization, weaponization. É militarizar e seria a tradução armamentizar, mas essa palavra não existe. Mas existem 2 diferenças básicas que os senhores vão entender. Militarizar, quando o espaço começou a prover produtos para as operações no mar, na terra e no ar, esses produtos passaram a ser essenciais. Assim como o espaço cibernético, o espaço ele fornece produtos que são fundamentais para o sucesso de uma operação militar. Nessa foto nesse slide eu apresento os benefícios para operações aéreas, mas você pode entender que para operações navais e terrestres também tem o mesmo efeito. O primeiro são imagens de inteligência que eu consigo descobrir aonde está o meu inimigo, quantos são, qual a intenção de movimento desse meu inimigo. Na segunda, é a questão meteorológica. Hoje, com uma imagem de satélite, eu consigo saber como é que está a meteorologia e definir que horas, como vai ser o meu ataque, que horas e por onde vai ser, analisando toda a parte climatológica do ambiente que eu vou operar. Outra parte é o SATCOM, eu consigo, com o satélite de comunicações, estabelecer comunicações em pontos isolados, e, por fim, um sistema de posição mundial, GPS, que garante que eu tenho um deslocamento, uma navegação precisa e saiba exatamente onde eu estou, onde estão meus inimigos, para evitar que eu me depare com o inimigo de surpresa. A parte de comunicações, ela garante comunicações em bases isoladas, de alto desempenho, com alta banda, garantindo tanto transporte de dados, imagens, cenas. E eu faço coloco como exemplo a Estação Antártica Comandante Ferraz. Não tem um cabo de fibra ótica que consiga chegar do território até a base Almirante Ferraz e consiga tramitar a internet. Então, para isso, é utilizado o satélite.
A parte de sensoramento remoto tem duas atividades, como eu disse, a parte de inteligência, vigilância e reconhecimento, e a parte meteorológica. Na parte de vigilância e reconhecimento, a gente fornece a posição, intenção do inimigo, consegue acessar em locais que um avião ou uma pessoa andando não conseguiria acessar, e eu consigo buscar informações de dia ou de noite. Como a gente tem no exemplo aí, imagem do Sudão e da Rússia. Outra parte do sensoramento remoto é o monitoramento ambiental. Nessa foto à direita, a gente tem uma imagem que todo piloto que vai fazer uma decolagem no Brasil, ele consulta antes de traçar a sua rota, antes de cumprir a sua missão. É uma foto do satélite GOES-16, é um satélite americano do NOAA, que fica em cima do Brasil. Ele fica disponível a cada 3 horas, é atualizado, e todo piloto que vai fazer a missão, antes de decolar, ele fica sabendo como é que vai estar a meteorologia em rota. Isso capacita a Força Aérea e os meios de meteorologia, de prever incidência de nuvens, chuvas, ventos, radiações. Eu consigo saber o estado do mar, altura de onda, temperatura da água do mar, vegetação. E, por fim, o sistema global de posicionamento, navegação e sincronismo. A gente consegue ter uma boa localização onde a gente está. Hoje, não só a parte militar, mas também quando a gente está numa cidade diferente, a gente coloca no nosso GPS o restaurante que a gente deseja fazer a refeição. O GPS ele dá as informações para a gente de onde a gente está, onde está esse nosso ponto de interesse, ele traça a melhor rota e a gente chega. E eu acho difícil eu conseguir sobreviver sem esse GPS atualmente. Agora vou aumentar, então, aquela parte de militarização. São produtos que são fornecidos às Forças Armadas que são essenciais para um desempenho bom de uma Força Armada. Agora, uma corrida armamentista. É um assunto muito novo, cabe interpretações. Peço desculpas se os senhores não concordarem com alguma coisa, é só a minha visão, a visão do Comais, sobre como esse assunto está sendo desenvolvido. Em dezembro recente, o presidente Trump, ele criou, ele anunciou a criação da Força Espacial Americana. Essa Força Espacial ela tem o objetivo de garantir os interesses dos Estados Unidos fora da atmosfera terrestre. A gente pode linkar 3 principais objetivos. O primeiro é garantir a fixação de bases lunares. Então, as bases na Lua vão ser colocadas, implantadas, e precisa de alguma força militar para garantir essa implantação com segurança. O segundo são o estabelecimento de rotas e a navegação espacial, definir regras e multas e limites para a navegação no espaço, para evitar colisões, para conseguir gerir toda essa quantidade de debris e satélites que a gente tem no espaço. Em terceiro, a partir do momento que a gente começa a aumentar a quantidade de gente no espaço, a gente precisa de algum órgão mantendo a lei e a ordem no espaço. E eles imaginam que vai ter uma pessoa com uma arma mantendo. Hoje a gente tem 9 pessoas, 7 pessoas variando ali na Estação Espacial Internacional. A ideia é que em pouco tempo a gente tenha 100 pessoas no solo lunar. E aí pode ser que tenha confusão, então teria um órgão para manter a lei e a ordem na Lua, no espaço. Existe já, com a criação da Força Espacial, algumas reclamações. Eu ressalto aí uma notícia da CNN, onde um satélite russo, ele nasceu de outro satélite russo, e houve algumas ações desse satélite que não foi de concordância americana. O general Raymond, que é o comandante da Força Espacial Americana, ele abriu uma nota oficial dizendo que em dezembro foi lançado um satélite russo. Desse satélite russo, em dezembro, nasceu um outro satélite. E esses 2 satélites se aproximaram muito de um satélite americano. E os Estados Unidos ficou incomodado com essa aproximação. Não houve nenhum relato de perda de desempenho ou qualquer perigo, mas os Estados Unidos não concordou com essa aproximação. E esse Cosmos 2542, 2543, tempos depois, saiu um outro objeto de dentro desse Cosmos 2543. Então, é uma atividade que eles não conseguiram explicar, um fenômeno ainda desconhecido, não é um ataque cinético, não houve nenhum dano aos Estados Unidos, mas houve uma reclamação oficial por parte do general Raymond. Outros países estão se movimentando bastante na parte espacial e trocando até o nome das suas forças. Por exemplo, a Força Aérea Francesa, ela alterou o nome de Força Aérea para Força Aérea e de Espaço. E aqui na América Latina também, recentemente, a Força Aérea Colombiana fez uma grande campanha e colocou o espaço como uma meta de curto prazo.
Mas as notícias mais relevantes na questão espacial, elas vêm da China. Sem deixar muito claro os prazos, né? O prazo oficial é que a China pise na Lua em 2036, mas isso não é verdade. A gente vê que pela velocidade com que eles estão avançando na área espacial, esse pouso na Lua vai ser antes. E ela deixa bem claro isso quando a gente vê os orçamentos da área espacial, né? E a NASA já é muito impactante a quantidade de recursos que a NASA investe no espaço. A China já dobrou o que a NASA investe no espaço. Recentemente, eles estão treinando astronautas e fazendo a promoção de eventos numa base lunar em terra, onde eles levam alunos e conversam e assim, trabalham no convencimento da sua população que chegar à Lua é importante. Chegar no espaço não é uma atividade fácil. Só 12 nações do mundo e a Agência Espacial Europeia conseguem acessar o espaço. Aí a gente tem por data de cada nação que chegou ao espaço. Desses 12 países, desses 12 nações que chegam ao espaço, nos próximos 20 anos, até 2029, nós teremos 30 missões chegando à Lua. Então, a Lua é uma fonte de recurso que está interessando muitos países, e os países estão se movimentando para chegar lá rapidamente. Mas o que impacta bastante a nossa visão de espaço é a visão chinesa de estratégia de se chegar na Lua. Eles têm um objetivo claro, escrito em estratégia, um objetivo de superar os Estados Unidos nas questões espaciais. Enquanto os Estados Unidos ele ainda tem uma visão de explorar, buscando conhecimento, objetivo de explorar o universo. A gente tem agora, nessa parte armamentista, dois tipos de ataque bastante comum. O ataque cinético, onde um míssil é lançado contra um satélite, ele vai lá e explode uma cabeça de guerra próximo ao satélite, danifica esse satélite cineticamente, fisicamente. E a gente tem ataques não cinéticos, que são os ataques cibernéticos e eletrônicos. Sempre tem que ter um ataque eletrônico para chegar uma onda eletromagnética até o satélite, para depois a parte cibernética se contrapor. E o último ataque que a gente tem notícia de testes em ataque cinético foi feito pela Índia em março de 2019. Eu ressalto essa aproximação de intenção duvidosa, né? O Cosmos 2542 ele se aproximou de um satélite americano, os Estados Unidos reclamou sobre essa aproximação,